Maravilha. A paz do Senhor, meus irmãos. Maravilha. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Eliseu, pela vida do pastor cooperador, diácono, irmão Marcos, e toda a liderança, nossa pastora, irmã Lidal. Pastor Eliseu, até a gente combinou, né, meu pastor? Eu botei ela no bolso que eu ia emprestar para alguém aqui, tivesse vindo de camisa branca, mas a minha tropa está lá atrás, lá. Tem alguns aqui. Esse povo não enjoa de mim, não, irmãos. Cadê o pessoal do Eldorado? Faz assim, ó. Meu Deus. Não enjoa, não. Falei, se quiserem, vocês vão. Se não quiserem, deixa só os homens, né, varão? Eu louvo a Deus pela confiança desta igreja em estar me confiando a oportunidade de estar ministrando para os irmãos aqui. Eu sei que é um privilégio para muitos, para poucos, e o Senhor me deu esta oportunidade. Eu agradeço também a Deus pela vida da minha esposa, e mesmo meio debilitada, ela decidiu vir interceder por mim. Amém, minha esposa? Muito obrigado. Irmãos, abra comigo a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu João. Esse foi o texto que o irmão Marcos nos passou, mas eu quero me ater ao tema, e o tema está sem referência bíblica. Então, eu vou pegar esse texto, vou ler, porque ele está inserido no contexto em que eu quero trazer a mensagem para os irmãos. Eu quero pedir só para deixar bem baixinho, porque eu não estou ouvindo muito bem o retorno. E eu quero dizer algo para os irmãos. Eu valorizo muito a oportunidade de pregar. E para mim é algo fundamental e importante que os irmãos entendam. E o objetivo de qualquer pregador deve ser trazer a consciência dos irmãos, trazer uma reflexão e gerar uma mudança na vida dos irmãos. E este é o meu objetivo nesta noite. Eu peço a Deus que Ele me ajude a trazer algo que vai fazer você refletir acerca da amizade esta noite. Amém? João capítulo 15, versículo de número 15. Peço que todos leiam comigo. Já vos não, porque os servos, mas tenho-vos chamados, porque eu quero que os irmãos repitam com voz mais bonita para ficar na internet aí, não sei se já estão filmando, para ficar bem bonito. Vamos ler todos juntos? Já vos não chamareis servo, porque o servo não sabe Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te peço, meu Jesus, Espírito Santo, que o Senhor me ajude nesta noite a transmitir aquilo que o Senhor já colocou em meu coração. Amém? Pode sentar, dando glória a Deus. Irmãos, este texto aqui é um texto que Jesus está declarando aos seus discípulos após ter passado um período junto com esses eleitos, com esses escolhidos. Você vai ver Jesus convidando, convocando, ensinando, instruindo esses discípulos, ao ponto dele experimentá-los em dados momentos, colocando eles sobre provas, sobre medos, sobre circunstâncias adversas, como tempestade, maremotos. Você vai ver eles indo a pique com seu barco, com seu navio, e você entende que Jesus estava instruindo eles em tudo, ao ponto deles serem considerados, até dado momento, discípulos, ou seja, aprendizes. Mas vai chegar um momento na história desses homens
que eles vão ser considerados amigo de Deus. Porque o amigo de Deus sabe aquilo que faz o seu Senhor. Lembra quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra em Gênesis capítulo 18? Deus diz: e nunca ocultarei o que eu faço a Abraão. Por quê? Porque ele é amigo de Deus. Tiago escreve isso na carta dele, no capítulo de número 2, dizendo que Abraão foi chamado amigo de Deus. Porque obedeceu, porque andou nos caminhos do Senhor. Mas agora, eu quero ainda contextualizar este texto e quero levar a vocês para uma amizade que aconteceu no texto de um dos evangelhos. Esse é o nosso amigo Lucas. Eu vou fazer você entender acerca da necessidade que temos de se tornarmos e valorizarmos uma amizade, principalmente a amizade com Deus, porque eu não posso também deixar de ler com os irmãos o texto que escreve o nosso amigo João na sua carta, na sua primeira epístola, quando ele diz: aquele que diz no capítulo 2, versículo 4, conheço e não guardo os seus mandamentos, este é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando nisto, conhecendo que estamos nele. E aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio estivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz se alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. O mesmo João que disse-nos que Jesus declara: eles são seus amigos a partir de agora, porque conhecem a ele, sabe tudo o que ele faz e obedece os seus mandamentos, está escrevendo agora, novamente, dizendo: se você é irmão, se você é meu amigo, você não pode me aborrecer. Não pode haver constrangimento, não pode haver indiferença, não pode haver desavença, não pode haver briga, não pode haver contenda, porque segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês entenderam isso? Mas é inevitável, meus irmãos, que em dados momentos da nossa vida, nós vamos ter algumas indisposições. Eu já pedi perdão várias vezes a alguns irmãos aqui. Eu tive indisposição e falei, mas eu reconheço o meu lugar. Eu sei que errei com o Senhor, meu pastor. Sei que errei com o pastor Claudinei várias vezes. Sei que errei com muitos irmãos. Mas quero declarar para você que ninguém é perfeito. O apóstolo Paulo, se você olhar para ele, você vai ver um homem cheio de defeito. E poucas pessoas estavam dispostas a compreender e andar como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, se vocês pegarem a característica dele minuciosamente, como eu fiz esses dias,
eu cheguei ao ponto de identificar um psicanalista olhando a vida do apóstolo Paulo e dizendo: o apóstolo Paulo, ele era um sociopata, ele tinha problema de relacionamento e desejava muito ter poder em suas mãos. Isto antes dele conhecer Jesus. Porque se você pegar num contexto histórico e no começo em que ele se chamava Saulo, você vai ver que ele perseguia os irmãos e respirava ameaça contra aqueles que se diziam cristãos. Ele decidia, sem ter poder para isso, ele era o juiz de causa, quando ele consente na morte e autoriza a morte de Estevão. E aí pega a carta para Damasco, porque já não estava encontrando a quem atormentar, ou torturar, ou aprisionar, ou matar, ali em Jerusalém. E ele vai para Damasco, com carta tendo autorização governamental, para poder então alcançar a vida de mais alguns irmãos. Mas a luz o encontrou no meio do caminho. Quem matava não mata mais. Quem brigava não pode brigar mais. Quem batia na mulher não pode bater mais. Tem muita gente que se dizia antigamente: eu sou do pavio curto, não pisa no meu pé. E tem gente na Bíblia Sagrada que era desse jeito. Olha, as mulheres de Aimeleque, ele acaba de declarar dizendo: olha, eu matei alguém só porque me esbarrou e uma porque pisou no meu pé. Tem gente desse jeito dentro da igreja. Vocês acreditam nisso, sim ou não? Eu estava ministrando porque eu tive que fazer uma... Não, mas aí eu já vou falar uma coisa. Aqui, infelizmente, meu pastor, nós estamos no meio de duas classes simbolizando dois animais. Qual é? O bode e a ovelha. Quando você vê um crente dando muito chifre por aí, muito broncudo, irmão, sai de perto dele que ele é bode. E ainda não sofreu a transformação. Não é desse jeito. E você vai poder continuar vivendo com o seu pavio curto, com as suas broncas, com as suas indiferenças, com a sua ranzidez, com a sua ira, com a sua contenda. Você vai continuar vivendo assim, desse jeito. Pode ficar tranquilo, mas vai ter um dia que ele vai separar os bodes das ovelhas. Vai ter que ficar aqui o joio e vai ter que ficar aqui o trigo. Então, você vai ter que aguentar essa pessoa com muito amor, com muito carinho. O apóstolo Paulo chega a dizer: irmãos, se possível, tenha paz com todos. Se possível. Mas isso é só para quem é bode. Agora, para quem é servo de Deus, não. Você tem que seguir a paz com todos, senão tu não vai para lá, não. Eu falei para o Marquinhos que eu preciso de pelo menos aí 1 hora de mensagem. Eu escrevi quase que um livro para falar com vocês aqui, porque eu estava trabalhando e buscando um pouquinho mais de revelação para trazer para você. Porque se eu chegar aqui só gritar e fazer você e não alcançar a sua mente, eu vou ficar muito triste. Eu quero que você saia daqui cheio da presença de Deus, mas convicto de que a gente precisa mudar. Por isso eu separei o texto de Lucas no capítulo de número 1, apenas o versículo 1. Ele diz assim: tendo, pois, muitos empreendido
pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os apreciaram ou presenciaram, desde o princípio foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, pôr em ordem, e havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estais informado. Repita comigo aqui esse tema aqui, por favor. 1, 2, 3. E os homens, só os homens, para a gente ver aqui se as mulheres conseguem desabafar um pouco, né? Pelo amor de Deus, só dá para ouvir mulher. Vamos lá! As mulheres. Ganhamos delas, irmãos. Dessa vez... Graças a Deus, né? Se fosse das mulheres. Vamos lá. O ano aqui, eu quero levar vocês, quero que vocês agora me ajudem a imaginar no cenário aqui agora. Porque vai entrar em cena um homem chamado Lucas, nessa minha introdução aqui agora. Porque nós lemos acerca do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele vai ser escrito depois que Lucas escreve. Lucas vai escrever o seu livro depois que Mateus e Marcos escrevem. Só que você vai pegar o contexto em que ele está escrevendo esse primeiro versículo, e eu vou já revelar um mistério para você aqui agora, é que quando ele escreve acerca dos detalhes, tendo muitos empreendido, pôr em ordem a narração de fatos que entre nós se cumpriram, é que ele está dizendo aqui que muitas pessoas no ano aproximadamente 55 depois de Cristo estava decidido a escrever e a falar acerca do assunto chamado Jesus. E isto, Marquinhos, só vai acontecer, este desejo das pessoas quererem falar, ou muitas pessoas quererem falar de um assunto, é porque aconteceu algo fenomenal, algo que chamou a atenção de todo mundo daquela época. Olha o que acontece com a guerra hoje. Olha o que está em evidência, o nome Benjamin, ou o homem Vladimir Putin. Olha aí como é que está esse rapaz lá da Ucrânia. O nome dele, o Zelensky. Vocês e eu vamos lembrar desta guerra, dessa história, como a gente lembra de vários outros ditadores antigos. A gente vai lembrar porque virou história. Virou história, alguém decidiu, muitas pessoas decidiram falar acerca daquele assunto. E alguns ateus, eu li um livro falando, Marco Polo dizendo que ele é ateu, e quando ele escreve, quando ele vai investigar esse texto aqui, ele já vai declarar que por ter Lucas dito isso, ele já entende que a mensagem de Jesus e que a pessoa de Cristo verdadeiramente existiu, pisou na face da terra, pronunciou e fez tudo o que foi dito por ele, porque muitas pessoas tentaram empreender a falar acerca deste assunto. Só que Lucas vai decidir valorizar uma amizade. Lucas vai decidir valorizar um amigo. E eu posso dizer para os irmãos acerca de Lucas, que Lucas, o nome Lucas, ele vem derivado de uma cidade chamada Lucânia, lá
da Grécia, era uma linda cidade e que os pais dele provavelmente eram bem-sucedidos, morava na Lituânia, na Ásia, ali na Síria. Ele provavelmente os seus pais visitaram essa cidade, se encantaram por ela e colocou o nome do seu filho em homenagem àquela cidade. E vocês vão entender que Lucas, ele é detalhista, porque nessa região em que Lucas nasce, ele vai nascer numa cidade em que tinha-se muitos pintores famosos da época. E provavelmente Lucas gostava de pintar, mas cresceu desejando ser médico e se formou. Provável estudou na Grécia e também pode ter conhecido muita gente importante pelo seu ofício. Trabalhava como médico, dava consulta como médico, atendia os lamentos, as dores das pessoas e certamente este é um dos amigos ou dos pacientes que Lucas vai encontrar e vai falar de Jesus para ele. E quando ele se converte, este Teófilo e Lucas começam a querer conhecer ainda mais acerca de Jesus. Lucas vai se converter na primeira viagem do apóstolo Paulo à Lituânia. Provavelmente naquela viagem em que ele vai com Barnabé e Marcos. Neste caminho, ele encontra eles ali na cidade de Chipre, quando ele prega aos judeus e aos gentios, quando ele começa ali a anunciar. Provavelmente Lucas escuta o apóstolo São Paulo pregando e ao ouvir a mensagem do evangelho, recebe Jesus e começa também a levar Jesus para os seus pacientes. O que eu tenho de bom, eu tenho que compartilhar, meu filho. O que eu recebi de um Deus amoroso, eu não posso ficar comigo mesmo, somente comigo. Eu preciso compartilhar. E o egoísmo estava longe de Lucas. Irmãos, já partimos para uma aula que Lucas está nos dando. Não seja egoísta. Compartilhe o que Deus tem te dado com outros, que a fé deles serão edificadas. E você sabe o que significa a palavra Lucas? Significa portador de luz, ou aquele que leva a luz às pessoas. Olha para mim. O apóstolo Paulo não tinha amigo melhor para encontrar, porque além de médico, ele iluminava. Porque mesmo sendo o apóstolo São Paulo que foi, transformado do jeito que foi, o apóstolo Paulo também precisou de um amigo. O apóstolo Paulo vai escrever aos Colossos, dizendo: olha, o meu companheiro e amado médico está comigo. Todos me deixaram, mas esse aqui me iluminou. Tem momentos da vida da gente que parece que a gente está abandonado. Tem momento na vida da gente que a solidão chega.
parece que tudo se desmorona e a gente não consegue nem enxergar o próximo ou o vizinho que está do nosso lado. Tem gente dentro da igreja aqui, meu amado pastor, que está aqui apenas por fora, mas por dentro está preso, vazio e só. Sabe por quê? Porque está com as suas emoções sendo prejudicadas, está com sua saúde mental e espiritual prejudicada, alvejada por toda atuação maligna em todos os âmbitos espirituais. Tem gente aqui que sorri, mas está chorando por dentro. Tem gente aqui que já até desenvolveu alguns problemas psicossomáticos. E eu li uns dados alarmantes acerca da nossa vida e do que está acontecendo com o comportamento das pessoas hoje. E é importante os irmãos saber que olha só o que os estudiosos dizem, que duas em cada uma pessoa, ou seja, a cada duas pessoas, uma vai desenvolver algum tipo de problema na sua mente nos dias atuais. Se nos dias atuais está tão alarmante esse sentimento, imagine no tempo do apóstolo Paulo. A sensação e a ameaça que aqueles irmãos estavam vivendo era tamanha, que só em sussurrar, e só em Jesus sussurrar, o nome de Paulo já falou: Senhor, mas esse homem respira ameaça, esse homem está nos perseguindo, esse homem quer matar todos os teus. Mas aí o nosso Deus chega e diz: este para mim, um vaso escolhido. Nós temos aqui uma gama de relatos que eu pude anotar aqui para os irmãos, dizendo que os transtornos psíquicos que vão permear e que permeiam o mundo hoje vamos ver se você aqui está enquadrada dentro de algum sintoma desse: ansiedade, depressão, síndrome de doença psicossomática e outra. A cada 40 segundos, agora, enquanto eu estou pregando aqui, já se suicidou muitas pessoas. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo está tirando a sua própria vida. E o suicídio, se você não sabe, não é o desejo de perder a vida. A pessoa se suicida é porque ela quer matar a sua dor e não tirar a própria vida. O problema todo é que as pessoas hoje não conseguem buscar apoio em um ombro amigo. Não conseguem dialogar e valorizar uma amizade ao ponto de ser como Paulo, de ser como Lucas. E de valorizar como Lucas valorizou esta amizade com Teófilo, este excelentíssimo, que provavelmente era governador. E uma curiosidade no nome Teófilo, pastor, é que Teófilo significa amigo de Deus. Teófilos é amigo de Deus, ou aquele que é amado por Deus ou amando Deus. A luz está escrevendo para um amigo de Deus. Aquele que ilumina está dizendo: olha, vamos continuar amando esse Deus, porque Ele é verdadeiro. E eu creio que tem amigos de Deus. Eu creio que tem Teófilos aqui hoje, que ama Deus e é amigo de Deus, e também é seu amigo. Diga para o seu irmão assim: olha, você é um Teófilo na minha vida.
Estamos em um momento da história em que Lucas vai decidir escrever para este homem. E o trabalho de Lucas vai ser tamanho, porque Lucas vai dispor, vai largar o ofício médico e vai ir para a área da escrita. Vai ser escritor. Vai deixar de atender os pacientes. Vai descer com Paulo para Jerusalém. E vai visitar a casa de Maria. Vai visitar a casa dos apóstolos. E vai colher informações minuciosamente. Irmãos, ele faz o papel investigativo, detalhista. Ele vai se dispor de um tamanho esforço incomum para levantar dados que ninguém levantou, para poder atender a demanda de um único amigo. Que valor você tem dado para a sua amizade? Este homem, Lucas, tinha que escrever à mão todos esses capítulos. Este homem, Lucas, teve que ir provavelmente nos cartórios daquela época e identificar a genealogia de Maria de ponta a ponta. Este homem fez tamanho esforço. Com qual objetivo e motivação? Para firmar o passo de um único homem na fé em Cristo Jesus. Se você pensa, nós estudamos um pouquinho seminários, nós entendemos que Mateus escreve para os judeus, Marcos vai escrever para os gregos, e Lucas, pastor, vai escrever para os romanos, que nada, vai escrever para um único homem. Você faria isso por um amigo? Pararia a tua vida? Você acha que demorou um dia? Eu leio Lucas em 2h30. Você acha que vai fazer em 2h30 todo esse conteúdo aqui? Não. Alguns estudiosos dizem que pode ter levado meses e até anos para Lucas terminar essa investigação e este parecer, colocar tudo em ordem como ele fez e enviar esta carta, este livro, estes textos para o seu amigo. E hoje, esse homem se dedicou para um amigo. Se eu perguntar para um pai aqui, se um filho hoje perguntou, papai, brinca comigo, e o pai virou as costas e falou assim, eu não tenho tempo para isso, menino. Se eu perguntar para você se a sua mulher chegou para dialogar com você e você falou, eu estou perdendo tempo. Se algum irmão mais lento falando com você e você mais acelerado, você diz, irmão, fala logo que eu quero já sair. Não tem nem um pouco de paciência para conversar com alguém. Eu tô achando que eu estou alcançando meu objetivo, que você está refletindo um pouquinho. A gente sempre diz, a gente fica dizendo que a gente é senhor do nosso tempo. E a gente só vive querendo trabalhar, produzir, cumprir tarefa, mas esquece do essencial que é viver e fazer manutenção do que vai ser eterno, a nossa amizade. Porque o que você tem, você não leva. O que você possui, aonde você vai ficar tudo aí. Agora, esse irmão que está do teu lado um dia, pode ser que ele vá morar na eternidade contigo. E o único tesouro que você vai levar é o que João escreve na sua carta. É a amizade que você tem um com o outro. É o companheirismo que você tem um com o outro. Será que você deu a atenção necessária? Já parou para pensar
que você tem dado a atenção necessária até para si mesmo? Será que a vida não tem colocado você em um patamar em que você se exige muito de si mesmo e acaba não atendendo nem a expectativa de si e dos outros, e não tem gerado uma frustração tamanha na tua vida nos dias atuais? Será que a tua mente não está tão poluída com tanta porcaria que tem lá fora e chega aqui? A minha preocupação é essa, que a mensagem que a gente tem ouvido não está gerando mudança, não está fazendo você pensar e sair daqui transformado ou mudado, ou decidido rever os seus conceitos, porque a igreja está aí e parece que o mundo não está mudando. Nós precisamos nos tratar, irmãos. O apóstolo Paulo, graças a Deus, apareceu um homem chamado Lucas. Eu gostaria de ler paulatinamente o que eu contextualizei, mas eu não consigo por causa da hora. Mas eu quero que os irmãos entendam que o apóstolo Paulo teve um ombro amigo para poder desabafar, um ombro amigo para poder se expor, um ombro amigo que até revelou, e olha, expôs ele a público dos erros do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois que se converteu, não ocultou quem ele era, mesmo com todos os defeitos dele. Ele diz: olha, eu tentei fazer alguma coisa certa, mas às vezes eu não consigo, às vezes eu quero fazer e não faço, mas o mal que há em mim opera. E ele confessa isso. Ele dialoga muito com Lucas. Eu quero dizer que você sempre vai precisar de alguém. E eu aprendi uma coisa, que você precisa ter alguém para se admirar. Você precisa de alguém em que confiar. E você precisa identificar alguém rápido. Porque você precisa colocar para fora aquilo que está te ferindo, aquilo que te feriu, aquilo que te entristeceu. Você não pode ficar acumulando porcaria na tua mente. Você precisa tirar isso tudo da tua mente, tirar as suas indiferenças, tirar tudo, perdoar, amar o teu próximo, irmão. Nós precisamos fazer isso, porque fazendo assim a gente volta para a raiz da palavra. Paulo encontrou isso em Lucas. Foi um fiel amigo. Todos me deixaram e só Lucas está comigo. Eu separei um texto, alguns versículos. Eu quero ler para você ver que importância tem um amigo. Mas tem uma coisa. Eu sei que tem momentos que a gente vive no meio de uma solidão tremenda. E às vezes, quando a gente está em momentos mais difíceis, parece que nunca vai chegar socorro de ninguém. Mas tem um Deus no céu que lembra de você e é teu amigo. Me lembra de uma viúva que estava lá em Sarepta, em que estava cozinhando o seu último bolinho e tinha a sua última botija de farinha de azeite para poder fazer um bolo e cozinhar, viver um pouquinho e esperar a morte para morrer de fome. Mas Deus sempre envia um amigo chamado Elias para poder te abençoar. Tinha outra mulher, uma viúva, abandonada por tudo, porque perdeu o marido, e quando a gente tem algumas perdas, parece que é uma avalanche. Quem é teu amigo já não é mais. Quem é teu vizinho já não é mais. Quem pode te ajudar já não te ajuda mais. Porque você perdeu, e aí parece que você perde o prestígio. Parece que se você não tem mais, as pessoas se afastam. O provérbio de Salomão vai dizer que os ricos têm muitos amigos. Mas também tem pobre que ele vai escrever dizendo: até os pobres são abandonados por algumas amizades. Eu preciso de amigo.
Eu preciso. Você pode falar isso para alguém, pastor? Eu preciso do Senhor. Preciso da sua amizade. Eu preciso da sua amizade. Preciso da sua amizade, irmã Linda. Nós somos seres sociais, Vaz. Eu não estudei psicologia, eu sou formado em marketing, tenho uma pós-graduação em gestão, mas a gente estuda um pouco de comportamento. E ao estudar comportamento, e se você for na pirâmide de Maslow, ele vai dizer que o homem é um ser social, ele não consegue viver sozinho. Não dá, o ser humano não consegue, ele fica doente se ele ficar sozinho. Não fique doente, não espere elevar o seu grau de problema mental, desabafa, bota isso para fora, conta com um amigo. Se você não tiver, estou eu aqui, ó, quero ser seu amigo. Você pode dizer para alguém, olha, pode contar comigo, eu quero ser seu amigo. A amizade deve ser valorizada, deve ter demonstração de valor. Você tem que valorizar aquilo ali. Ah, você é meu amigo, mas estou passando uma prova, não pode estender a mão. Ah, eu estou doente, estou precisando agora, estou desempregado, estou precisando de uma cesta. Irmãos, eu falo lá na igreja, eu falo, irmãos, eu recebo salário, você recebe salário, e a Bíblia fala que é para ajudar um ao outro no que for necessário. Nós precisamos dar demonstração. Olha o que Lucas está fazendo. Olha, estou parando com o meu ofício, porque decidi escrever para você, meu amigo Teófilo. A nossa amizade precisa ser valorizada. Não adianta dizer que você é amigo de Deus e aborrece seu irmão. Nós precisamos ter união. Sermos unidos, a união verdadeiramente tem força. Estamos com um projeto extraordinário. Já fui ali na Amaral Peixoto, tirei até uma selfie das colunas e falei, qualquer dia desse eu vou pregar num culto desse aqui. Qualquer dia desse eu vou estar dando glória ali. Maravilha. A gente tem que torcer pelo outro. Não é uma conquista do pastor Eliseu. É uma conquista coletiva. Nós vamos vencer isso coletivamente. Aquilo lá vai ser construído. E o culto das irmãs, eu creio, vai ter até Camila Barros, se Deus quiser. Agora, a tampa da chaleira vai voar aqui nesse ministério. Mas isso só vai acontecer quando você entender que você deve valorizar uma amizade. Teve muita gente que já te valorizou há muito tempo atrás. E acontece cada coisa na tua vida que você vê, ó, aqueles amigos se indo embora. Ah, não serve para mim mais, agora não dá mais. Mas Deus vai levantando outros, que vai te dar um valor que ninguém mais te deu, que ninguém mais te dá. Salomão pode ser que não fosse formado em psicologia, mas ele tinha o conhecimento e a sabedoria que veio de Deus. E olha o que ele escreve, Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos, ele é um irmão na adversidade. Você não entendeu. Um amigo é um irmão na adversidade. Irmão, fala para o seu irmão assim, olha, ô meu amigo, seja meu irmão na adversidade. Sabe o que é adversidade? Eu tive que destrinchar aqui o que eu falei assim, não, é muito pouco para poder falar para o povo nessa noite. Eu quero que vocês entendam que a adversidade também é infelicidade. Olha, o que ele quer dizer, amigo, ama em todos os momentos, e é um irmão na infelicidade, no infortúnio,
nos momentos desfavoráveis, nos momentos desconfortáveis, na frustração. Ele é um irmão na frustração, ele é um irmão nos momentos de tristeza. Seja um irmão no momento de adversidade. Provérbio 27:10. Não abandone o seu amigo, e nem o amigo de seu pai. Valorize ele quando ele for atingido pela adversidade. Não vá para a casa do seu irmão. Porque melhor é o vizinho próximo do que um irmão distante. Melhor é o vizinho próximo, meu filho. O que é que Salomão está querendo dizer? Teu irmão está muito longe. Meu irmão mora no Rio de Janeiro, a 212 quilômetros daqui. Eu não vou ter tempo para desaguar as minhas tristezas, as minhas angústias. Eu preciso de um amigo, de um vizinho próximo. Quem tem um vizinho que pode contar aqui? Eu conheço uma família, irmãos, que se mudou da Bahia para cá, está até aqui, ó. O homem foi, alugou a primeira casa e falou: pastor, estou trazendo um pregador para cá. Eu falei assim: rapaz, está trazendo mesmo? E já arrumei um lugar para ele morar em cima da minha casa. Rapaz, está fazendo igual aquela mulher que colocou, a sulamita, colocou o profeta Eliseu para ficar na sua casa. Olha que bênção. Irmão, isso é amizade. E ele está se mudando agora e já falou: pastor, já consegui uma casa e estou levando eles comigo também, vai morar em cima da minha casa de novo. Pelo amor de Deus. Você pode valorizar uma amizade? Você entende que você precisa de um amigo? Ninguém tem maior amor do que esse, como disse Jesus. Capítulo 15, versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que esse. Ninguém valoriza um amigo como eu valorizo, de dar a vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida e provou o valor que eu e você tem, o relacionamento de amizade que eu e você tem com Ele. Ele provou dizendo: olha, eu morro por vocês, meus amigos. Se arrepiou essa. Ai, Jesus. Só que ele vai dizer o seguinte: mas vocês só serão meus amigos se vocês fizeram o que eu vos ordeno. Desobediente não tem amizade com Deus. E é bom que a gente até se aparte de desobediente. O apóstolo Paulo chega dizendo: olha, vocês aí, se vocês estão vendo aí as pessoas andando desordenadamente, que não praticam o que vocês praticam, que não vivem essa doutrina, olha, sai do meio deles, aparta-te. A psicologia diz que o homem é produto do meio. Se você está no meio de um monte de gente que é bandido, você vai acabar virando um bandido. Meu pai, quando eu saí da casa dele para morar com a minha mãe, saí aqui de São Pedro Aldeia, eu fui morar numa das piores comunidades do Rio de Janeiro. Ele falou assim: ó, vocês estão tirando meu filho daqui para virar bandido aí nessa favela. E eu confesso a vocês que eu tive toda a influência e condução para poder abraçar a profissão de ser um marginal. Peguei armas, tentei ir roubar uma vez. As criancinhas, já molequinho, queria um outro moleque da favela já me levando para ir roubar um outro menino que está andando na rua, no Largo do Machado. Mas quando eu vi a cena, que eu vi ele agarrando o pescoço do garotinho que estava com dinheirinho, eu falei assim: olha, isso não é para mim não. Eu não vou ser produto do meio. Eu conheço Deus.
Eu sei quem Jesus é. Ele vai transformar a minha vida. Eu não vou ser o que vocês estão dizendo de você. Eu não vou seguir o conselho que meu pai disse que eu seria. E às vezes você não tem amigo nem na sua própria casa. Você não tem paciência nem com o seu próprio filho, dizendo: essa é uma praga, uma peste, não vale nada. A gente está intolerante. A gente passou com tanto problema na nossa cabeça, com tanta adversidade no nosso dia a dia, que a gente está intolerante, Marquinhos. A gente não consegue nem se colocar, a gente não consegue ter empatia com o irmão, em entender que a natureza dele, o comportamento dele, o passado dele, tem uma história, tem um período em que ele sofreu e ele ancorou algumas coisas no passado, e que às vezes algum tipo de comportamento é só um estupim para poder aquilo ser colocado em evidência naquele momento, em uma reação. E aí a gente não consegue compreender o erro do irmão. A gente, é muito mais fácil estar apontando, estar julgando o outro, do que estar estendendo a mão e abraçando e falando assim: ó, você caiu, meu filho, mas eu estou aqui, meu irmão, para te ajudar, você não vai ficar caído. Aí vem a sabedoria desse homem. Quem tem muitos amigos até pode chegar à ruína, mas existem amigos que são mais chegados ou mais apegados do que um irmão. E aí eu te faço uma pergunta para a gente começar a encerrar. Eu peço só 5 minutinhos. De quem você deve ser amigo? Pergunto para você. De quem você deve? Tem alguns que estão dizendo ali, ó, minha esposa, meu pastor, meus filhos. Está correto? Seus amigos têm que estar registrado o que diz o salmista no número de 119 no verso 63. Eu sou amigo, segue esse conselho. Eu sou amigo de todos aqueles que te temem e obedecem os teus preceitos. Aqui só tem amigo de Deus porque teme ao Senhor, meus irmãos. Você pode dar glória a Deus, porque se você não temer, você não está aqui. Aleluia. E por que você precisa de um amigo? Aí eu entro aqui no mesmo texto que eu estava falando aqui. Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 10, diz assim: é melhor ter companhia do que andar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas, porque se um cair, tem outro para levantar. E pode ajudá-lo a levantar, mas pobre é o homem que caindo e não tiver alguém que lhe possa ajudar a se levantar. Eu e você precisa de um amigo. Mas é muito mais fácil, Ezequiel, a gente vê um irmão que está errando, caído, está já no buraco. Tem uns ali que passam e fazem assim, ó, esse merece mesmo. A gente está num período desse, irmão. A gente não tem misericórdia. A gente quer ver o negócio estrondar, o escândalo acontecer. A gente precisa mudar isso. Fique de pé, por favor. Como avaliar um bom amigo?
Como você pode identificar aonde você encontra um bom amigo? Aí o Provérbios de Salomão vai dizer o seguinte: aquele que te dá um conselho sincero. Um homem que te dá um conselho sincero, pode nascer uma boa amizade. Às vezes, pastor, tem muita gente que não gosta de ouvir verdade, mas às vezes é bom ouvir uma verdade. Porque numa verdade, num conselho sincero, pode nascer uma amizade linda e sincera. Pergunta para o seu irmão: você está apto para ouvir um conselho sincero meu aqui hoje? Eu estou com vontade de te dar um conselho hoje. Eu quero pedir, cadê Josi? Vem cá, vem Luana, louvar ao Senhor. Provérbios 22, 24, 25 diz assim: não se associe com quem anda de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando esta conduta e cairá na armadilha mortal. O apóstolo Paulo confirma isso dizendo: não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Romanos 12, 10 diz: dedique-se uns aos outros com um amor fraternal. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós devemos considerar você e honrar você que está do meu lado, um ao outro, honrar mais do que a si mesmo. Quero perguntar para você: você está disposto a mudar isso hoje? Porque pela amizade, pela muitas dificuldades, muitas crises, pode nascer um grande irmão aqui hoje. Quem crê nisso, diga amém. Pega na mão dessa pessoa se for possível. Você vai ser um Teófilo, um amigo de Deus na vida dessa pessoa hoje. Você vai ser um Lucas, porque Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Lucas é aquele que ilumina. Você é um Lucas hoje também. Pergunta para essa pessoa: posso ser seu Lucas hoje? Eu quero trazer luz para você agora. Essa luz vai vir do alto. Ela está na minha vida. Bendito Deus, eterno Pai, em Tua presença nós estamos, Senhor. E nós declaramos que nós somos Teus amigos. E o nosso sentimento, ele é verdadeiro, Jesus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. E aqui estamos, sendo sinceros, cheios de defeitos, cheios de mazelas, cheios de constrangimentos, cheios de marcas desta vida. Nós estamos aqui. Somos sinceros em te dizer, Senhor, que nós não somos perfeitos. Nós julgamos muito e abraçamos muito pouco. Quero te pedir, Pai, que o Senhor, como transformou a água em vinho, transforma a minha mente, a minha vida, transforma a vida desse irmão, dessa irmã, transforma-nos esta noite. Porque queremos ser teu amigo. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei
Você pode dizer para essa pessoa que está do teu lado: olha, eu preciso de você. Nós vamos para o céu junto. É bem melhor do que nós vamos colocar azeite na nossa lamparina hoje, para a gente ouvir o chamado do Pai. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Oh, Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentindo a presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, e estou de novo aqui e quero ser poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem chorar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar, tu estás neste lugar. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, eu gostaria de chamar o pastor Marteci aqui para mim, rapidinho. Aleluia. Irmãos, amanhã chegam cedo porque vai lotar, tá bom? E com certeza vamos botar a cadeira pro lado de cá, que vai vir bastante gente, né? Então chegam cedo, tá bom? Nós temos cantina lá fora. Amém, irmãos? Então, não deixe. Gente só. Eu gostaria de pedir o pastor Marteci para poder entregar ao pastor Wesley essa humilde lembrança. Pastor Marteci é um amigo, considero muito pastor Marteci, que o senhor continua, pastor Marteci, sendo essa pessoa simples, humilde, uma pessoa que teme muito a Deus, né? E tem um respeito muito por essa igreja e pelo nosso pastor. A tua fidelidade me emociona. Que Deus abençoe o senhor, e eu gostaria que o senhor passasse para a mão do pastor Wesley. Irmãos, amanhã tem mais, então não falte. Passo a direção para o nosso pastor presidente, Eliseu Campos. De repente alguém talvez não deve ter gostado, né? Porque não viu
Não viu a rodopiar. Mas Deus falou aqui nessa noite. É isso aí. Nunca deve estar preocupado com isso. É muito bom quando você ouve a palavra. Eu te garanto uma coisa, Deus falou para muita gente aqui hoje. Vamos aprender uma coisa, às vezes nem todo barulho Deus está. Mas no silêncio Deus falou para tanta gente aqui hoje. Nós aprendemos muita coisa. Amém? Aprendemos muita coisa. Deus abençoe o Wesley. Continua assim, obedecendo e fazendo a obra. E não se preocupar com o movimento. Se preocupa com o que Deus vai falar. Ele falou e falou e falou e falou. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço quando Deus fala. Eu conheço a voz de Deus. Então não saia daqui murmurando. Olha, primeiro dia não teve rodopio. Não embarca nisso aí não, meu irmão. Nem todo vento Deus está no meio dele. 3 ventos passou na caverna que Elias estava. E Deus não estava em nenhum deles. Deus falou muito nessa noite. Deus abençoe a todos. Marquinhos já avisou que amanhã prossegue. Venha com objetivo. Eu vou ali para cultuar. Acredite. Deus fez da maneira que Ele quis fazer e foi muito bom. Agora, Senhor, despede o teu povo na tua paz. Leva cada um para os vossos lares. Continua falando, Senhor, como tu falou hoje. Continua falando amanhã. Porque tu é o Deus que zela pelo teu povo. E nós te agradecemos por essa palavra que veio direta do teu trono para nossas vidas. Todos nós aprendemos mais um pouco nessa noite. Porque nós nascemos, aprendemos, ficamos às vezes mais velhos e não aprendemos tudo o que precisamos aprender. E é como Paulo disse, que o bem que ele queria não conseguia, porque o mal estava sempre aos seus olhos. Continua abençoando Wesley, guardando debaixo do teu sangue, usando na tua palavra. Pois nós precisamos, Senhor, que tu levanta a cada dia homens que não estejam preocupados com barulho, mas preocupados em ministrar a tua palavra e falar o que o Senhor manda. Portanto, ser com a tua noiva. Se não for hoje o arrebatamento, permita que continuamos amanhã firme até o grande advento do arrebatamento da igreja. Despede o teu povo na tua paz. Nós te pedimos no nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que ama e aguarda a vinda de Jesus. A igreja diga: amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, vai nessa força e Deus seja contigo. Irmãos, cantina aí fora, não saia sem fazer o teu lanchinho. Amém?